falou isso aí, ó. Vamos ouvir que eu quero ouvir o Sormani na sequência. Estamos em busca, não é, de novos atletas, mas sempre, gente, com responsabilidade. Eu vou ser bem clara com vocês. Eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não vou fazer isso. Tá? Eu estou aqui para fazer um trabalho responsável. Eu não vou fazer pagamentos, eu não vou fazer contratações com valores acima de uma realidade do Brasil. Eu não vou fazer isso. E enquanto eu for presidente do Palmeiras, isso não vai acontecer. Boa, tá aí a Leila, ó. Não vai fazer nenhuma negociação que coloque em risco a saúde financeira do clube. Tá certo, é o que a gente espera ouvir de todo dirigente. A questão é a expectativa do torcedor. Eu fiquei maravilhada com a possibilidade do Cavani jogar no Brasil. Para mim podia ser qualquer time, mas já viu que não vem, né? Ela deu aquela sondada ali, viu os valores, contratou o Rafael Navarro, que pode acabar se firmando na posição. Você acha que essa declaração, Sormani, ela vai na linha de que assim, ó... É o elenco que a gente não precisa de medalhão e vamos fazer um time forte e sólido sem pensar numa estrela? Então, Dani, eu concordo muito com o que a Leila fala, né, dona Leila, né? Eu concordo muito com o que ela fala. Você não pode quebrar um clube para atender os desejos, né, da torcida. A torcida de time de futebol é igual claro. Tudo quanto é lugar. Né? O torcedor quer jogador. Ele não quer nem saber se o time está bem ou está mal, porque ele não tem acesso ao dinheiro do clube, por exemplo, para comprar meio quilo de filé mignon, ou de alcatra, ou de picanha, seja lá o que for. Então, para ele, qual é o de que maneira ele se liga ao clube? Com o time que entra em campo e ganha jogos e, consequentemente, tenta ganhar campeonatos. Então, para eles, o que interessa é isso. É lamentável que o torcedor pense assim, porque não é assim. A gente está vendo o Cruzeiro, a gente acabou de falar do Cruzeiro. O Cruzeiro está numa draga, está numa situação dramática, tão ruim, tão complicada, exatamente porque dirigentes no passado, para tentar agradar a torcida, contrataram jogadores pagando salários e que não tinham condições de pagar. Qual foi o resultado? A conta chegou e o Cruzeiro vai para o terceiro ano na Série B do Campeonato Brasileiro. Do jeito que o torcedor fala, parece que o Palmeiras não ganha título há muito tempo. Ao contrário, o Palmeiras acabou de ser campeão do maior torneio do nosso continente, que é a Libertadores. Faltam jogadores? Faltam. Seria legal um camisa 9? Seria. Seria bom melhorar ali a lateral esquerda? Seria, claro que sim. Um companheiro pro Gustavo também. Mas aí você vai querer o time perfeito? O time perfeito não existe. Não, nem a seleção de 70, que foi a maior seleção de futebol de todos os tempos, era perfeita. Ela tinha falhas. E eu nem vou mencionar aqui, porque eu tenho o maior respeito aí pelos jogadores que foram campeões em 70. Mas quem viu aquela seleção jogar, e eu vi, aquela seleção, por exemplo, tinha deficiências. Tinha deficiências. Mas foi considerada a melhor seleção de todos os tempos. O Palmeiras tem deficiências? Tem. Mas o Palmeiras está ganhando, gente. Sim. E ela tem razão. Quebrar o clube para quê? O importante é você pagar em dia e pagar bem. E pagar bem é o que o Palmeiras faz. Entendeu? Para sobrar um dinheirinho aqui, outro ali, e contratar um atleta. Agora, ficar contratando o Cavani é inviável. Não dá para fazer isso. Será que o torcedor não percebe isso? Então, acho que é papel nosso aqui, como jornalistas, mostrar isso para o torcedor. Os nossos comentários têm que ser didáticos. Dizer, torcedor, não entre nessa barca furada. Não dá para contratar o Cavani. Não dá. A menos que o clube faça uma loucura e daqui 5, 6 anos, a conta chega e, de repente, o seu time está na Série B do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê? Porque dirigentes foram irresponsáveis para atender o seu anseio. Então, o torcedor tem que ser responsável também, da mesma maneira que o dirigente. Não pode pedir jogador que não tem condição de ser contratado. Não pode. Vai lá, Pedrão, vai lá. Eu acho que o Fã de Esporte em Casa não saiu. O som da Dani não saiu pelo pessoal do Fã de Esporte em Casa, a gente está tentando arrumar. A Dani perguntava da necessidade de uma contratação de um centroavante de nome. Só antes de passar a bola para você aqui, Sormani, quero te ouvir também, enquanto a gente ajusta o som da Dani. Eu tenho um outro ponto aqui a colocar, Sormani, depois se concordarem ou não. Eu acho que é até interessante que a gente mostre uma diferença de visão da Leila. A Leila, quando ela entra no clube, através da patrocinadora, com seu marido, toda a paixão do marido em relação ao Palmeiras, ela começa a querer investir. Ela investe, ela diz que ela vai contratar, que ela vai dar dinheiro, e não necessariamente é um critério. Você paga 40 milhões por um jogador, 40 milhões
no caso ali, nessa faixa, por um jogador que tinha feito alguns gols em fase final de Libertadores, como era o Borja, nunca entregou aqui dentro do Palmeiras. Você contrata um jogador pagando muito acima do mercado para compor elenco, como o Palmeiras fez muitas vezes. E acho que agora o Palmeiras tem uma situação até confortável. A Leila queria sim ter esse nome de peso até o Mundial, mas não é fácil você contratar um nome de peso, um tiro certo, um camisa 9 em tão pouco tempo. Ela não conseguiu na posse dela, talvez ela não consiga já para o Mundial. O Palmeiras já entregou sua lista de relacionados, talvez seja um projeto mais para frente. E aí me dá uma esperança que agora esse investimento vai ser mais filtrado, vai ser mais selecionado. E quando você olha para o Palmeiras, esse elenco, bicampeão de Libertadores, sabe, principal ali no topo dos 3 primeiros times do Brasil, esse elenco te dá essa tranquilidade. Você sai de um Luiz Adriano que não te entregou nada para fazer uma aposta no Rafael Navarro. Você tem um meio-campo consolidado, você tem uma defesa ótima, você tem um baita goleiro de seleção de Copa do Mundo. Então acho que não é exatamente a frustração de torcida, cautela exagerada, acho que é muito mais uma mentalidade de entender que o tiro tem que ser certo, não pode ser um tiro pelo tiro, como o Palmeiras já contratou a balde, a rodo lá atrás. Então acho que essa mudança de mentalidade também pode significar algo positivo, Sormani. Queria te ouvir, não sei se é por aí que você vai antes da nossa Dani voltar. Não, eu concordo com você, Eu faço questão de bater nessa tecla de novo, Pedro. Faço questão. O torcedor não pode ser irresponsável. Não pode ser irresponsável. Porque se ele se acha realmente tão importante, e ele é, porque sem a participação dele, um clube não existe. Não existe. Pega aí os grandes times do futebol brasileiro, são os times que têm grandes torcidas. São os times mais ricos. Por que eles são ricos? Porque eles têm torcida. Porque ao ter torcida, o investidor vai lá e bota a grana. Porque sabe que ele vai ter retorno. Porque o seu torcedor é numeroso. Mas o torcedor tem que entender que ele não pode ser responsável. Ele não pode ser responsável a ponto de pressionar o dirigente a fazer algo que o clube não pode fazer. Porque quando a conta chegar, o torcedor vai achar ruim. Não paga jogador, vai para a Série B, time é capenga. Então, é chegado o momento de o torcedor de futebol do Brasil, e não é exclusividade do brasileiro, nós estamos falando aqui dos brasileiros, entender isso. A situação do país, como a dona Leila falou, é uma situação dramática. A projeção nossa de crescimento do PIB para esse ano 2022 é de 1%. Está ridículo. O desemprego existe e afeta aí milhões de brasileiros. Muita gente trabalhando na informalidade. Então não tem dinheiro disponível. Não tem dinheiro disponível. Então o torcedor precisa entender isso. E entender que o Palmeiras é um time vencedor. É o bicampeão da Libertadores, gente. Se você falasse para mim do Vasco, do Cruzeiro, até do Santos, que está 6 anos sem ganhar o título, e nesse momento é o paulista há mais tempo na fila, dá até para entender. Mas não é o caso do Palmeiras. Então eu volto a dizer, torcedor, seja responsável. Pense, não haja apenas com o coração. Bota para funcionar. Não pressione à toa dirigente. O dirigente tem os números do time na mão, do clube. E ele faz o que pode. Vai lá, Zé. Não, eu ia perguntar para o senhor exatamente, né? Eu ia jogar aqui na nossa conversa. Se os torcedores, eles estão fazendo a confusão agora, né? Uma coisa é a Leila investidora, patrocinadora. Outra coisa é a Leila presidente. Exatamente. Eu acho que os torcedores estão confundindo essas coisas, né? E é aquela situação que nós falávamos antes mesmo de ela assumir. Uma coisa é você patrocinar, de uma certa forma você está com os dois pés dentro, né, vamos dizer assim, e de repente você tira um pé, você fica só com um pezinho ali. Agora não, ela está com os 2 pés, está com a perna, a corpo, Mas você acha que ela mudou a postura, Zé? Não, eu estou falando do torcedor, Dani. O torcedor vê na Leila hoje a investidora, não vê a Leila presidente. A imagem que ela passou para o torcedor ao longo desses anos que ela estava junto com o Palmeiras era a investidora, não era a Leila presidente. Então, para você desvencilhar essa imagem, você vai ter que trabalhar dessa forma, né? Mas é aquela história, você, até um tempo atrás, você bancava a torcida, você contratava jogadores caros, a patrocinadora vai contratar. A patrocinadora vai contratar. E automaticamente na cabeça do torcedor faz o seguinte, se como patrocinadora ela contratava, como presidente agora ela vai contratar mais ainda. Né? Então, isso é difícil de você controlar. E aí você acaba não enxergando o que você tem na sua frente. O time do Palmeiras é um time competitivo, bicampeão da Libertadores,
fez boas negociações, fez boas contratações, alguns jogadores saíram, sim, mas os que chegaram são bons jogadores. Você tem um treinador que já conhece o ambiente, que tem moral e tem a confiança dos jogadores, porque nós vimos isso nos últimos meses aí, antes mesmo da Libertadores. Então, assim, o Palmeiras tem uma estrutura fantástica, tem tudo aquilo que um grande clube precisa ter. Agora, precisa controlar isso. Agora, o problema é como ela vai se desvencilhar dessa imagem, porque ela conquistou essa imagem. Ela só é presidente do Palmeiras por tudo aquilo que ela fez ao longo desses anos. Além do dinheiro, da postura, da forma como ela se colocava, da forma como ela sempre mostrou, né, essa possibilidade de ajudar os seus torcedores e ajudar o Palmeiras, essa paixão. Uma coisa é quando você está fora, Dani. Outra coisa é quando você tem que assinar o papel lá e assumir a dívida. Eu não sei se alguém já perguntou para ela como é que ela vai administrar a dívida que o Palmeiras tem com a Crefisa. Como é que vai funcionar isso? Como é que ela vai ser feito o pagamento? Vai ser abatido em determinadas situações? Eu acho que o torcedor palmeirense tem que pensar nisso. No time, eu acho que é natural que nós tenhamos aí o Palmeiras já tem um time forte. Agora, a administração como será feita? E no time não é nem que ela não está valorizando, não está contratando, né? Nessa mesma entrevista ela fala sobre o aumento salarial para o Abel Ferreira, não renovou o contrato, mas foi uma valorização do trabalho dele, segundo ela, e tem jogador chegando, não pode não ser o centroavante de peso, mas já tem o Rafael Navarro, o zagueiro canhoto, eles estão olhando o mercado, e agora tem o Jailson também, o volante, que vem ali para substituir o Danilo Barcelos. Não sei se a gente pode colocar assim, quero entender de vocês como é que ele chega. Eu acho que é um jogador, né, Zé? Você vai entender bem disso aí, negócio de volante. É um jogador de cabeça de área ali, mas que tem também qualidade para cabecear, para sair jogando. Acho uma boa contratação. Quero entender de vocês onde é que ele fica na fila do pão. A gente está vendo aí, ó. Ele é volante, tem 4 títulos da Libertadores, o principal deles. Ficou no Grêmio de 2015 a 2000 e, não enxergo, 18. Aí foi emprestado para Chapecoense. Obrigada, gente. Aí foi emprestado para Chapecoense, voltou, Fenerbahçe, agora estava no Dalian Pro e chega para compor o elenco, para brigar por posição, Zé. Quero ouvir todo mundo, mas vou abrir com você aí, só porque o cara é volante, hein? Eu lembro, ele é um bom jogador, mas ele chega para compor elenco, Dani. Para compor elenco. Aí eu volto a mencionar isso que eu falei sobre a saída do Felipe Melo. O Palmeiras hoje não tem um líder em campo. O Palmeiras não tem esse cara que fazia o que o Felipe fazia em campo. Não tem essa representatividade, só a presença dele em campo já tem automaticamente, já gera a cobrança no seu jogador, né? No seu companheiro. Eu não posso errar porque senão ele vai me cobrar. Eu tenho que estar sempre atento, o cara vai me ajudar. Então a postura também em relação a respeito, né? Porque os adversários respeitavam também muito o Felipe, né? O Jailson é um jogador que chega mais na área também, ele tem essa força, ele é diferente do Felipe Melo. Então eu acho que ele chega para complementar o elenco aí, para ser um jogador útil durante o ano por conta da quantidade de jogos que a equipe do Palmeiras irá fazer. Ó, deixa eu só fazer uma correção aqui. Obrigada, Rubens. O Rubens fala assim, o nome é Danilo Barbosa. Danilo Barcelos era do Fluminense, eu confundi aqui. Ô Pedro, me fala o que você acha. Já vou pedir para colocarem também pra gente quem são os volantes hoje. Concordo plenamente com o Zé. Achar alguém para ter o papel de líder do Felipe Melo é uma coisa muito difícil. Se fosse palmeirense, eu estaria bravo de ter aberto a mão dele. Eu não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Então, Sormani, vai você e passa para o Pedro aí para a gente tentar botar esse programa para andar, por favor. Não, a questão da liderança do Felipe Melo, isso de fato é difícil encontrar. É difícil, né? Não era difícil encontrar um líder como foi o Zito no Santos. Era muito difícil, entendeu? Esses grandes capitães, né? Que você vê no futebol e que não é que ele usa apenas a braçadeira. E tem capitão, por exemplo, que nem braçadeira tem líder, perdão, que nem braçadeira de capitão tem. O Felipe muitas vezes não foi capitão do Palmeiras, mas ele sempre foi o capitão do Palmeiras. Porque a liderança dele era inquestionável. Então encontrar esse jogador com essa categoria, com esse status de líder, é difícil. Em termos de bola, o Palmeiras, para mim, tem um volante melhor que ele, que é o Danilo.
Eu acho o Danilo mais jogador do que o Felipe Melo. Eu acho, entendeu? Mas o que se discute nesse momento não é ele. Embora tenha uma característica um pouco diferente, né? Embora marque bastante, ele também sai, ele vai muito à frente, às vezes desprotege a defesa. Porque ele tem uma fúria, né? Ele tem um anseio pelo jogo e estar em todas as partes do campo. E o Felipe Melo, por conta da idade dele, já não tinha mais. Então ele se preservava e ficava. E o Jailson é um jogador meio que assim, que vem para essa função, para ajudar, proteger ali os zagueiros, coisa que o Danilo faz, mas não com a mesma qualidade com que o Felipe fazia, porque a qualidade, o tipo de jogo do Danilo é outro, bem diferente do jogo do Felipe Melo. Para a gente fechar esse Palmeiras aí, Zé, o Mundial ali batendo na porta começo do mês que vem. Eu quero só saber, então, não precisa se preocupar com reforços a curto prazo? Tem o time para disputar esse Mundial competitivamente e tentar trazer o título aí para o Palmeiras? Eu acho que poderia contratar um centroavante, Dani. Um centroavante eu acho que poderia, um centroavante de peso para incomodar um pouquinho mais, para ser, sabe, para os zagueiros dos times adversários olharem e falar, opa, peraí, esse cara é bom. Eu acho que o Palmeiras tem uma condição financeira para fazer isso. Não estou dizendo para contratar Cavani, né, mas estou dizendo para contratar um bom jogador para resolver esse problema justamente nesses jogos importantes. Mas em termos de elenco para o ano, eu acho que o Palmeiras tem um bom elenco e se reforçou bem. Acho que são bons jogadores o que o Palmeiras contratou nessa janela de transferência. Pedro voltou, Pedro fecha. Precisa desse centroavante para o Mundial, Pedro? Ou dá para escolher com mais calma aí para frente e ir para o Mundial com o que tem em casa? Agora te ouço, Dani, agora te ouço. Eu acho que cautela, pelo Mundial, pelo prazo, pela inscrição, por tudo, acho que esse grande centroavante talvez não chegue. Adaptação, inscrição, treinamento no time, entendimento. Então, assim, uma cautela até compreensível, mas acho que vai chegar. Acho que vai chegar esse camisa 9 em algum momento da temporada, mas corroborando tudo isso que o Sormani está batendo na tecla aqui, desde o início do nosso debate, com essa responsabilidade. Não é que o Palmeiras é aquele time que está desesperado, não ganhou nada nos 2 últimos anos, é um time que cria e não tem alguém para finalizar, o camisa 9 é um problema, esse Palmeiras não funciona porque não tem um cara para tocar a bola. Não é isso, então acho que eu consigo compreender a cautela. O torcedor quer muito esse nome, porque está vendo o rival contratando, está vendo o rival subindo de patamar, está vendo todo mundo ali no retrovisor chegando. Alô? Pronto? Boa, tocou o telefone do Alô? Pedro Ivo no meio do programa. Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui, ó. A cautela é compreensível. Minha opinião é que o Palmeiras tem time para disputar esse Mundial. Não é à toa que é bicampeão da Libertadores e o Abel vem fazendo ali um trabalho. Modelo de jogo é outra coisa, você sabe minha opinião, mas que ele vem fazendo um trabalho competitivo e brilhante do ponto de vista de títulos, isso é inegável. Vamos fazer uma parada aqui? Pedro Ivo vai atender o telefone, eu vou fechar a porta pro cachorro parar de latir e a gente tá voltando já. Ih, rapaz, tá voltando, sabe por quê? O dia da marmota, o casamento